A paz do Senhor para meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos que estão nesse momento e que irão me ouvir. Quero desejar, primeiramente de que tudo, eu quero agradecer a Deus pela minha vida e pela tua vida. Agradecer pela tua existência. E agradecer por você estar aí, vivo, no seu trabalho, no seu lar, e contemplando mais um dia, que enquanto nós estávamos dormindo, Deus preparava esse dia para nós, hoje, nessa terça-feira, e quero pedir ao Senhor que Ele realize os desejos dos vossos corações conforme a vontade dEle. Porque nós sabemos que a nossa vontade é uma e a vontade de Deus é outra. Nem tudo que é bom para a gente agrada a Deus. Amém? Então nós temos que ter sabedoria e pedir a Ele que Ele realize os nossos desejos conforme a vontade dEle. Amém? Segundo lugar, quero saber se você está bem, se você está feliz, como você se encontra nesse dia de hoje, né? Se você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, na vida dos seus filhos, da sua família e por tudo que Deus tem lhe proporcionado. Amém? Antes de nós começar qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer versículo, falar a respeito do poder do Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar para nós fazermos uma oração, para Ele iluminar o nosso dia e nos dar tranquilidade e sabedoria. Não peça riqueza ao Senhor, peça sabedoria. Peça sabedoria porque o resto virá. Amém? Ele te dá saúde, te dá paz, tranquilidade, abre porta de emprego e você vai e consegue tudo, todos os seus objetivos na vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos começar orando a oração universal a qual o Senhor ensinou aos seus discípulos e a toda a multidão que ali estava junto com ele. Amém? Vamos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Querido e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, pela noite que o Senhor nos concedeu e por esse novo amanhecer desse dia de hoje. Pai querido, nesse momento, nós queremos ser grato a Ti por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Pai querido, Pai amado, neste momento, escuta as súplicas dos Teus filhos, aonde eles estiverem, seja em casa, nos seus lares, seja no seu trabalho, seja nos hospitais, seja onde quer que seja, Senhor. E aonde tiver um filho teu pedindo socorro, entra com esse socorro, Pai. Entra com a cura para aqueles que estão de cama, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão internados. Entra com libertação, entra com cura. Entra, Senhor, com a Tua palavra, através dos Teus filhos, que se chegar a sair dos seus lares para ir pregar, acompanha eles.
Entra, Senhor, na casa de teu povo, para que seja expulso todo o mal, Senhor. Abençoa os teus filhos, nos livra da bala perdida, do homem sanguinário. Nos dá, Senhor, um dia de trabalho abençoado, cheio de paz, cheio de tranquilidade, que que o teu poder se manifeste no meio do teu povo, aonde eles estiverem, Senhor. Senhor, salva aqueles que estão nas facções, aqueles que estão nas cracolândias, aqueles que estão, Senhor, embriagados, aqueles que estão nos prostíbulos, Senhor, porque todas as almas, diz a tua palavra, que são tuas, e o Senhor não quer que nenhuma se perca. Pai, abençoa essa juventude dos dias de hoje, para que eles possam, Senhor, respeitar os seus pais, honrar os seus pais, honrar a sua família. Pai querido, também abençoa os pais para que eles saibam educar os seus filhos sem violência, apenas no diálogo, Pai. Que nós sabemos que o diálogo é bom, o diálogo foi constituído por Deus quando Jesus ia para os lugares, nos montes, aonde ele se encontrava com aquela multidão, ele ia para o diálogo, mostrando a eles conforme a tua palavra, ensinando a eles como deveria viver, suportar e como deveria perdoar e como deveria seguir conforme a tua palavra, Pai, nesse momento. Tira, Pai, a depressão, tira a ansiedade. Isso tem causado muito mal às pessoas, Pai. Eu te peço nesse momento, Pai, entra no lado dos casais que estão em contenda, aqueles que estão, Senhor, com uma confusão grande, a ponto de se deixar, de se largar. Pai, nós sabemos que hoje o nosso adversário trabalha muito nessa área, Pai, para destruir os lares. Mas em nome de Jesus eu te peço, Senhor, faz com que esse espírito mal que anda assolando, que anda atormentando os casais, as famílias, ele seja expulso, Senhor, e que nunca mais volte a esses lares, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Faz com que, Senhor, o teu povo seja feliz no seu dia a dia, Pai. Não deixe, Pai, que nenhuma alma se perca. Pai, quantas pessoas nesse momento estão necessitando de ouvir a tua palavra e também até de alimento, Senhor, como está escrito na tua palavra, que nós temos que fazer a nossa parte, entrar em ação e ajudar essas pessoas, Pai. Só o Senhor para proporcionar isso em cada coração, Senhor. Ó Pai querido, nesse momento nós te pedimos, abençoa o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esses poucos minutos que passamos orando e te pedindo bênçãos e graça sobre todos. Amém? Meus queridos irmãos, meus amados, aqui na palavra do Senhor tem alguns versículos que eu estava observando, que Jesus, ele dizendo na sua palavra, no 4º Evangelho de João, ele diz assim: não me escolhesse vós a mim, eu vos escolhi e vos enviei. No meu enviei. Não vos escolhesse a mim, mas eu vos escolhi e a vós, escolhi a vós e vos nomeei para que verdes e deste fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir em meu nome,
tudo quanto pedir em meu nome, pedides ao Pai, e Ele vos conceda. Vos conceda. Isto vós estou, e isto vós mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrecer, sabeis que, primeiro do que a vós, me aborreceram a mim. Então Jesus, ele nos dá uma palavra através disso, porque através desse mandamento dele, porque o que nós vemos nos dias de hoje é algo bastante diferente do que o Senhor Jesus manda. Ele diz que isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Mas nós estamos vendo no dia a dia que não é assim que está acontecendo. Mas uma coisa é fato e uma coisa é certo. Você pode fazer de tudo que você fizer, mas se você não tiver amor ao próximo, nada do que você fez agrada a Deus. Nada. Se você der esmola a uma pessoa e sair enchendo que deu esmola, ou deu para se aparecer, isso aí não vai resolver nada. Você tem que entender que Deus, Jesus, lhe escolheu para que você fizesse o que Jesus faria agora. Se ele estivesse agora na terra, o que ele faria com a nação? O que Jesus ia fazer com a nação? Que resposta Jesus ia dar ao povo do Brasil nesse momento? Principalmente aqueles que foram constituídos por autoridade legislativa e autoridade judiciária. O que Jesus dizia para eles, o que Jesus ia falar para o povo, que em vez de estar clamando a Deus, pedindo a Deus para lhe abençoar, deixa as coisas de Deus de lado e vai confiar no homem ou fazer algo para que seja visto pelos homens. Jesus, ele nos escolheu, não foi você que escolheu para servir a Jesus. Não foi você. Eu mesmo, de mim mesmo, não foi Jesus foi eu que escolhi Jesus. Porque se fosse por mim, eu queria estar agora na farra, na esbórnia, Era. Porque era a minha vontade. Mas nós temos que entender que quando nós aceitamos Jesus, nós temos que andar conforme a sua palavra. Então nós temos que mostrar para o mundo que fomos escolhidos por Jesus. O mundo tem que nos ver como escolhido. E aqui está dizendo, não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vindes e derdes fruto, e os vossos frutos permaneçam para sempre.
o nosso fruto, ele tem que permanecer. Qual é o nosso fruto? De que fruto é esse que Deus está falando? É uma manga, é uma goiaba, é uma jaca? Não. Ele está falando do fruto do Espírito. Esse fruto que Jesus está falando não é da carne, nem coisas palpáveis. É do Espírito. É o fruto transformador. Você sabe o que é um transformador, né? Que transforma a energia, a força da energia, vem não sei quantos mil quilowatts, eles colocam um transformador e aquele transformador envia vários lugares. Pernambuco é 220, já aqui em São Paulo é 110, tem 220 também. Então, o transformador da vida espiritual é o Espírito Santo de Deus, que transforma o nosso coração e quando ele nos transforma, o nosso pensamento, o nosso intuito é trabalhar em prol do reino para que nós venha dar fruto. Como nós vamos dar fruto? Às vezes vai ter gente que vai dizer, vamos esperar o que é que esse analfabeto vai falar sobre os frutos do Espírito, que ele não entende de fruto do Espírito, ele é um analfabeto. O fruto do Espírito que Jesus está falando é o seu testemunho. Você morar vizinho a uma pessoa e você mostrar àquela pessoa que você é diferente de muitos e aquela pessoa vai olhar em você, não é você dizer, aquela pessoa vai olhar em você o seu jeito e aquela pessoa vai dizer, mas que homem é esse? Quando fala com a gente, chega dá vontade da gente parar para escutar as suas palavras, escutar o que ele fala e nos deixa com o coração leve. Esse homem é um homem abençoado por Deus. Ali você já está começando a dar fruto. Você já está dando fruto. É disso que Jesus estava falando. E quando aquela pessoa vai vendo, vai dizendo para outros, eles vão espalhando. Porque era que a multidão seguia Jesus, muitos seguiam os profetas, por quê? Porque ele saiu espalhando. Primeiro, ele sentia no coração e sentia o desejo de se entregar a Cristo, de aceitar, de fazer uma aliança com Jesus. E ele saiu falando para os outros, olha, aquele homem é diferente. Aquele homem, por onde ele passa, ele sabe conversar com as pessoas, ele abraça as pessoas, ele ajuda com palavras, ele ajuda. É um homem excelente. Quer dizer, você já está dando fruto do Espírito, aquela pessoa já está sendo transformada. Então é desse fruto que Jesus está falando. Quando ele disse para os seus discípulos, ide por todo mundo pregar o Evangelho, já foi com essa missão para que eles dessem fruto. Porque Jesus, ele nos compara
no versículo 10, no capítulo 10 do Evangelho de João, ele fala sobre as ovelhas e nos compara com ovelhas, porque ovelhas é algo frágil e obediente. A ovelha, você tem que ter muito cuidado com a ovelha. É o que nós estamos vendo, que muitos pastores não estão tendo esse cuidado com as ovelhas. Elas estão se dispersando e muitos deles estão levando elas para o abismo, para elas caírem nas trevas. Que nem esse amigo, amigo pastor aí que está cheio de polêmica, cheio de confusão. Não existe outro igual a ele, cheio de tanta polêmica e confusão. Isso não é pastor. Ele está carregando as ovelhas. E o pior não é isso, o pior é que as outras ovelhas estão acompanhando o anticristo. Elas estão acompanhando ele. O cavalo do inimigo. Porque isso aí não é nada mais, nada menos do que o inimigo usando ele. Um dia ele vai cair em si, vai voltar regredindo para trás. Porque isso aí não é bom para a alma dele. Eu não estou preocupado com ele, com a carne dele, eu estou preocupado com a alma dele. Ele pode dizer depois, diga esse presbítero aí que se preocupa com a vida dele. Justamente, todas essas coisas o inimigo vai falar pela boca deles. Ele não ora que nem eu, ele não fala que nem eu. Não quero orar que nem o senhor, que nem vocês, nem quero falar que nem vocês. A minha boca é para falar a respeito do poder do Senhor. Não é de Bolsonaro, não é de partido A, de partido C, de político C, político A. Não, é falar sobre Jesus, o maior de todos, o Todo-Poderoso. Então, eu quero dizer para vocês, o fruto que Jesus fala, Jesus se refere, é o fruto do Espírito. E ele diz: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus está dizendo na sua palavra. E ele diz mais: se vós fosse do mundo, o mundo amaria. Porque muitas das vezes nós somos afrontados, porque muitas das vezes nós somos até apedrejados. Não apedrejado literalmente, pegar pedra e jogar, mas no sentido da palavra. Expulso dos lugares, quando começamos a falar do fruto do Espírito, como quando começamos a falar do Salvador, que é Jesus, quando começamos a mostrar ao mundo, ao povo do mundo, que Jesus quer que nós sejamos uma nação diferente. Mas o povo estão voltando. Aqueles que se converteram estão voltando e deixando o velho homem, a velha mulher, a velha natureza voltar para eles e esquecendo da aliança que fizeram com Cristo. Não foi vós que escolheu aceitar Jesus. Foi Jesus que te escolheu. Não, mas foi eu que disse que queria aceitar, porque você foi tocado por Jesus. Eu aceitei quando eu tinha 17 anos porque eu fui tocado por Jesus. Então, Jesus Cristo, ele diz que isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Que amor é esse? Desse homem
que se diz ser um líder, desses homens que se diz ser líderes de rebanho, levando para o abismo, para a escuridão, para as trevas. Eles eram os primeiros a aconselhar. Mas aqui Jesus, ele nos adverte. Se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria. O que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o que o mundo vos aborrece. No versículo 19. E no 20 diz: lembrai vós da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Sem mim, sem mim, me pecarias também vós, pecarei. Jesus Cristo, que eu estou sem o óculos, aí fica embaraçado. Mas lê aí, se você puder, o 20. Jesus Cristo, ele nos dá uma nova chance, ele nos dá chance todos os dias das nossas vidas, para que nós venhamos dar fruto, como ele diz aqui, ó, no 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Se vós já está limpo, não se mistura com sujeira. Como posso eu pregar o Evangelho de Cristo, estando eu na lama enterrado até o pescoço? Como posso eu falar em água suja, se eu vivo bebendo água suja? Como posso eu comer um pão estragado, mofado, se eu pregar sobre que o povo não coma pão estragado, se eu estou comendo pão estragado e oferecendo a eles? É o que esses pastores estão fazendo. Dando às suas ovelhas pasto seco, sem água para molhar, pão bolorento, mofado, água enlameada, água suja, e não estão dando a água limpa, a água da vida que jorra dia e noite, a qual aquela água que Jesus disse para aquela mulher: se vós soubesse quem é que te pede, dai-me de beber, tu vos pediria e ele te daria água viva. E nunca mais teria sede. Então, a Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essas pessoas não são livres da maldade e do mal, porque não tem um líder. O líder deles
É um homem cheio de corrupção, cheio de sujeira, que se vendeu, está perdido. Eu tenho dó dele, que ele está perdido. Ele está perdido. Ele tem que voltar e se entregar a Jesus. Ele tem que se converter. Ele não é convertido. Todos aqueles que causam escândalo têm que se converter. Estão escandalizando o Evangelho de Cristo. Prega que Jesus está voltando. Prega que Jesus é o único que pode nos salvar. Que Ele é o libertador. Amém? Deus abençoe você. Fica com Deus. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. É o que Jesus quer que nós façamos. Aborrecimento nós vamos ter, pedrada, mas vamos permanecer firme, dizendo ao mundo que Jesus é o libertador. E eu vos digo, o dia da redenção se aproxima. O grande dia chegará, está se aproximando. Arrependei-vos, porque é chegado o grande dia. Eis que está próximo o grande dia. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Procura beber da água viva, água cristalina, que verdadeiramente, se tu beber da água suja e lameada, poderás pegar uma infecção. Mas se tu beber da água limpa, cristalina, aquela água vai purificar a tua alma e o teu corpo. Se tu comer daquele pão, ou aquele pasto estragado, aquele pasto seco, se tu comer ele sem nada para molhar, tu vai adoecer, vai ressecar. Mas se tu comer do pão limpo, pãozinho quentinho, tu vai sentir um sabor e não vai adoecer. Mas se tu comer o pão velho, mofado, cheio de bactéria, tu vai adoecer. Então procura comer do pão da vida e beber da água da vida. Que Deus abençoe. Aceita Jesus como teu Salvador. E não deixe que ninguém te engane. Te pega o capítulo 24, versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Foi Jesus que disse. Jesus respondeu para o discípulo. Ele estava se enganando com coisas belas, com estrutura bonita. Nem tudo que brilha, que reluz é ouro, nem tudo que brilha é prata. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar você, que você possa ser cheio da graça de Deus, mas aceita Jesus como teu Salvador. Vai correndo, porque amanhã pode ser tarde. O dia de amanhã pertence unicamente a Jesus, a Deus.
Você falando em Jesus, você fala Deus. Falando em Deus também Jesus, porque ele diz, eu e meu Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Amém? Que Deus abençoe você. Você possa continuar lendo a palavra de Deus. Amém? Só esse partezinho do versículo. Lembrai-vos das palavras que vos tenho, que vos disse, as palavras que vos disse. Foi Jesus que falou essas palavras, viu? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam estar na presença do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.